Olá, nesse vídeo eu quero bater um papo contigo sobre gestão de negócio, sobre como gerenciar o negócio, etc. Essas coisas que muitas das vezes a gente que trabalha por conta própria, a gente que trabalha muitas das vezes, né, usando essa palavra de novo, dentro de casa, a gente foca tanto no fazer que a gente esquece um pouco as outras áreas, né? A gente que tem uma estamparia, muitas das vezes a gente recebe o pedido, produz e entrega. E como a gente faz tudo, a gente não tem uma equipe, a gente não tem né, às vezes tem o filho ou a esposa, alguém ajudando dentro de casa, mas não tem uma equipe trabalhando ali contigo, né? Isso vale para quem tem estamparia, vale para quem faz convite, para quem faz personalizado. A gente faz de pouco, tudo um pouco, né? Dentro do nosso processo de produção, de marca, etc. Só que quando eu estudei, né, eu fiz engenharia de produção, eu percebi que o pequeno, ele às vezes ele não se molda no formato do grande, porque ele acha que aquilo não cabe para ele. Quando eu falo pequeno, é o pequeno micro e pequeno empresário em relação ao grande empresário. Então, às vezes você sabe porque trabalhou numa Ambev, trabalhou numa Coca-Cola, na Rede Globo, sei lá aonde você trabalhou, dentro de uma empresa de saúde. Às vezes você trabalhou num lugar grande, médio para grande, e você tem algumas coisas que eram feitas ali e que você acha que não se aplica ao seu negócio simplesmente porque ele é um negócio com menos capital, com menos gente trabalhando. E isso é uma falácia, isso é um erro. O, na verdade, tudo que é micro nem sempre pode ser replicado no macro, no grande, né? O que é pequeno não pode ser replicado no grande, mas o que há no grande, ele normalmente ou quase sempre é replicável no pequeno, só que com adaptações. Mas a gente está tão envolvido no processo, porque às vezes você começa de manhã a trabalhar e só para tarde da noite, para no outro dia de manhã estar de novo, e como a gente costuma dizer, é um leão por dia. E você não para refletir sobre isso, né? E você precisa fazer o vídeo para colocar na rede social, você precisa gerenciar o seu Instagram, você precisa gerenciar os insumos que estão acabando, se aquilo ali é suficiente para você fazer a encomenda que você tem. E você tem que gerenciar tanta coisa que você tem pouco tempo de parar e refletir sobre aquilo que você está fazendo. Se existe uma maneira melhor, se existe uma maneira mais rápida, mais barata. E às vezes a gente cai no erro, né, da experiência. Você faz tanto tempo algo de uma maneira e aquilo sempre deu certo que você não quer mudar. Só que às vezes a mudança ela vem acontecendo tão pequenininha ao longo do tempo que você não se dá conta de que aquele modelo seu está ruindo, ele está falindo. E aí chega num dia que as contas não são mais pagas. Ou às vezes você pode estar aí desse lado aí escutando o que eu estou falando e você caiu de paraquedas no mercado, você comprou uma máquina para sublimar, você montou uma estamparia e você está querendo fazer personalizado, você comprou um kit de impressora para fazer uma gráfica rápida em casa e você não tem muito conhecimento, não sabe muito, está meio perdido ali. Então esse vídeo de hoje ele é um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu vou falar aqui bastante, mas ele é um vídeo que tenta te trazer suporte para que você comece a pensar no seu negócio de uma maneira mais profissional e tente botar o seu negócio num rumo que ele vá crescendo devagarinho, mas vá crescendo e não diminuindo. Então vamos lá. É comum quando a gente monta um negócio, principalmente um negócio de ou de camisa, de roupa ou de personalizados, coisas que você trabalha com identidade visual, que você logo de cara monte um logo. Né? E pode ser que o teu logo ele não seja nem profissional, nem tenha sido um designer que fez ou algo do gênero. Isso não é um problema em si. Né? Não há um problema em você
não ter mandado uma empresa fazer o logo, não. O problema maior que eu vejo com o logo é se você alinhou o seu logo a você, a sua marca. Por isso que ele está conectado aqui. Então esse primeiro elemento aqui, ele é um elemento que traz isso, né? O seu logo, ele está conectado à sua marca, ao que você acredita como marca. Deixa eu abrir um arquivo aqui no Corel para te mostrar uma coisa. Deixa eu achar aqui. Assim, você já reparou aqui, ó, que desde que eu abri aqui, o que mais você está vendo aqui na tela são caveiras. Deixa eu achar aqui. Isso aqui foi um flyerzinho que eu fiz para uma chamada de captação de lead, né? Mas o que eu quero aqui, o que eu estou interessado é nisso aqui. Deixa eu desagrupar. Aqui está o nome da minha marca, Garage 76, que é uma marca que eu registrei e que eu estou desenvolvendo ela. Essa marca tem muito tempo que eu registrei e eu estou desenvolvendo ela. E aqui eu tenho o meu logo. É óbvio que ele ali estava dentro daquele flyerzinho lá, mas isso aqui não está me interessando. Porque o meu logo realmente é esse aqui. Eu vou botar ele aqui em preto para ficar com maior contraste. E tá ali o meu logo. E por que que esse logo ele tem a ver com a marca que eu desenvolvi, né? Por que que ele está ligado? Eu não estou falando que meu logo é o melhor do mundo ou o pior do mundo, nada disso. Mas ele partiu dessa premissa de estar conectado com a minha marca. Por quê? Porque, como vocês viram ali, eu gosto muito de estampas de caveira. Essas estampas mais voltadas pro rock, pro um mercado mais underground, né? Então, nada mais justo do que uma caveira represente a minha marca. E aí eu desenvolvi aqui uma caveirinha até meio simpática, não é das mais horripilantes. E aí ele parte de uma simplicidade, é um logo muito simples, e os logos deveriam ser simples. Então a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: você fez o logo e eu não estou questionando o seu processo de fazer o logo, né? Você contratar uma empresa especializada para fazer um logo não é barato. Mas a pergunta que eu te faço é: quando você fez o logo, você fez ele por fazer, você achou bonito lá um elemento e fez, ou você conectou o logo à sua marca? Para que as pessoas, quando vejam a sua marca, elas tenham uma identificação. Não, isso aqui é aquela marca, é tal coisa. Por exemplo, quando você vê aquela vírgula da Nike, você identifica na hora, você bate o olho, você sabe. E é um logo muito simples. Mas qual é o lema da Nike? É Just Do It, né? Simplesmente faça algo parecido. E, poxa, nada mais simples do que aquele logo. Então pense no seu logo, aí pare um minuto aí para refletir, na hora do almoço, sei lá que horas, e pensa se o seu logo está conectado à sua marca, porque se ele não estiver conectado à sua marca, ele não vai conectar pessoas que estão aqui fora, né? Então vamos botar aqui o elemento aqui, pessoas. Deixa eu pintar ele de uma outra cor, vou escrever aqui pessoas. Elas podem ter um primeiro contato com a sua marca através do seu logo. E se esse logo não conecta a sua marca, essa pessoa vai se conectar ao logo e morreu aqui. Ela não chegou na sua marca. E aí, novamente, falando daquele exemplo, você deve estar pensando aí, pô, mas ele está viajando, cara. Eu faço personalizado para festa, né? Isso aí é da Nike, é da Brahma, é da Reebok. Não. Como eu disse, isso vale para você. Vale para você. A conexão, ela é um elemento do ser humano. Então, conecte seu logo à sua marca para que quando as pessoas se conectem a ele, se conectem à sua marca. A fonte, eu não botei o E aqui só para você entender que é a fonte letra.
Ela também, no nosso caso de trabalhar com CorelDRAW, com Photoshop, né? Porque você tá chegando aqui, você pode vir de outra área, você pode ter uma lanchonete, sei lá. Mas você tá chegando aqui nesse vídeo por acaso. Mas o meu canal é voltado para isso, para CorelDRAW, para Photoshop, para estampas, para personalizados, elementos gráficos. A fonte, ela não é, como é que eu posso dizer? Ela não é primordial, mas ao mesmo tempo ela não é indiferente. O objetivo da fonte, ele em princípio é comunicar. Então é a primeira coisa que você tem que ter clareza quando você está criando uma marca, é se aquela fonte sua, ela comunica. Porque se ela for uma fonte muito rebuscada, e ela não está comunicando, ela perdeu o seu fator primordial, que é comunicar. Aí depois que ela comunica, você pensa no enfeite, no como ela decora o seu logotipo, ou os seus elementos de propaganda, ou os seus elementos de comunicação de um modo geral. Então pense na fonte primeiro como isso, como um elemento de comunicação, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma fonte tipo grafite, né? Tipo esses grafites feitos em parede, em muro, muito bonita visualmente, mas que o cara que não está habituado ao mundo do grafite não vai entender aquilo ali, ele não vai comunicar, lógico que ele não vai se conectar, e aí a conexão ela continua sendo muito importante. Ela é o objetivo principal de tudo isso aqui que a gente está falando. Pessoas se comunicam pela sua fonte. Elas vão ler um panfleto seu ou da loja de o cara que está distribuindo o panfletinho da quentinha aí perto da sua casa. Aí muitas vezes você não sabe direito por que você, sei lá, você pegou 2 panfletos e um você levou para casa e outro não. Pode ser a fonte. Se não for a fonte, pode ser o esquema de cores. A paleta de cores. Essa paleta de cor que eu montei, ela tem um objetivo aqui de não cansar muito a sua vista, embora esse coral ele seja um ponto que, se ele tivesse muito grande aqui, ou seja, se fosse o contrário, vamos tentar aqui fazer o contrário. Vamos pegar aqui ó, tá vendo como é que o contrário cansa a vista? Então a cor clara no fundo, ela te dá um descanso, um ponto de apoio para o seu olho, para a sua vista. Ainda mais quando a gente está falando de tela, você já tem uma luminosidade extra, tanto que ela é... Por que eu não deixei branco? Porque o branco é a parte mais luminosa da tela, né? Então aqui, ó, eu poderia até fazer assim, ó, para que você entenda o que eu estou falando, ó. Deixa eu fazer para esse lado aqui. E deixa eu fazer para cima. Preto. Preto aqui. Deixa eu só selecionar esse do outro lado e mandar tudo isso para o fundo. Ctrl End. Senão a gente vai perder as pessoas ali. A gente não pode perder as pessoas. É óbvio que eu vou precisar botar isso aqui de outra cor. Ok, então deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E tá aí. Tá vendo como é que o preto ele fez o teu olho descansar? Por quê? Porque não tem luminosidade. Quando eu tiro esse preto daqui e deixo o branco, isso já começa a cansar minha vista. Por quê? Porque o monitor tem muito brilho. Então, se você vai fazer uma arte ou qualquer coisa que vai ser mostrado na tela, né, um flyerzinho para você distribuir no Facebook, por exemplo, ele vai ser visto na tela. Ele tem que ser pensado de uma maneira. A paleta de cores. Se você vai fazer um impresso, ele já tem que ser pensado de outra maneira, né? Então, tudo isso aqui, ó, ele está conectado. A gente está conectando tudo. Inclusive o próximo elemento, que são as imagens.
E as imagens, elas ganharam uma relevância, por exemplo, no Facebook, imagens muito editadas não são bons elementos de propaganda. No Facebook funciona melhor uma imagem natural, né? Então, se você tem uma estamparia, por exemplo, que você tire uma foto com a camisa num evento ou algum lugar, em vez de fazer um mock-up daqueles mais elaborados, vai funcionar melhor dentro do Facebook. Se você faz personalizados, vai lá e tira foto da mesa, né, aquela foto bacana com as crianças ali brincando. Isso conecta muito mais no Facebook do que uma foto editada do seu produto. E é óbvio que isso aqui tudo cai nos seus padrões de elementos. Por que eu vou falar de padrões de elementos? Aqui no link da descrição, se você quiser conhecer mais um curso que eu tenho sobre design de estampas, eu parto do princípio nesse curso de elementos pré-fixados, para que você tenha uma biblioteca de elementos que você vai utilizando. E ao longo do seu processo, por exemplo, vocês viram lá, eu tenho muita biblioteca de elementos de caveira. Por quê? Porque elas são a minha identidade como marca. Então eu tenho que ter esses elementos. Só que ao mesmo tempo, eu não posso me dar o luxo de ficar horas e horas e horas e horas pensando numa caveira diferente, porque eu não tenho uma equipe de criação. Eu não faço uma reunião na segunda-feira com 3 ou 4 designers, com uma empresa grande de propaganda e marketing, uma agência, e falo assim, ó, eu preciso de uma peça de publicidade que tem uma caveira conversando com um macaco, segurando a lata de refrigerante, e a caveira ali de morte, ameaçando o macaco que vai levar ela se ele não der o refrigerante. Eu estou viajando aqui na ideia. Eu não tenho como chegar para uma equipe e pedir isso na segunda-feira e na quarta, quinta-feira, sexta-feira eles me entregarem uma peça pronta para eu escolher dentre 3, 4 opções. Nem você, provavelmente. Então, a gente que faz tudo, a gente tem que criar padrões e elementos que estejam conectados com a nossa marca, que por sua vez vão conectar pessoas, até para que a gente crie um hábito visual. Quando você olha uma camisa da Billabong, você até pode não ter certeza se aquela camisa ali é da Billabong. Mas quando você olha uma camisa, sei lá, da Taco, você fala assim, essa camisa não é Billabong. Não sei se você tem essa neurose de ficar avaliando as marcas igual eu tenho. Mas a camisa da Billabong ela é totalmente focada e voltada para aquele público ali da praia, do surf. Enquanto que a camisa da Taco ela é uma camisa mais streetwear, urban wear, né? Que tem elementos que podem ter até um elemento de praia. Afinal de contas, em muitas cidades a praia é um elemento urbano. Mas a camisa da praia pode te deixar na dúvida se ela é Taco. Aquela camisa da Taco lá que tem uma moto numa cidade, você tem certeza que ela não é Billabong. Por quê? Porque esse é o registro de marca dessas empresas. Então, esses elementos e padrões que se repetem, eles vão te falar se aquela marca ou não. Né? Você já deve ter visto as camisas da reserva e quase todas as camisas da reserva o pica-pau está presente. E aí você bate o olho e você fala assim, não, esse elemento aqui é um elemento da reserva. Se por um acaso a reserva te colocar lá um outro elemento lá que não esteja alinhado com isso, você vai estranhar. Você que é cliente da reserva, você vai estranhar. Você fala, pô, será que essa camisa é reserva mesmo? Por quê? Porque não é um elemento e um padrão alinhado. Uma vez que você tenha elementos e padrões que conectam pessoas à sua marca, você começa a utilizar. Então, por isso que no curso eu foco nessa criação de elementos, de padrões. Porque você tendo eles prontos, você consegue com muita rapidez, e a rapidez, ela pra gente que faz de tudo um pouco, ela é importante. Porque você pega esses elementos e padrões, que você usa no meu curso ali para fazer camisetas, você também consegue fazer imagens a partir dele, você já tem uma paleta de cores formada, você já tem umas fontes com as quais você trabalha, e o seu logo vai estar sempre ali dentro. E aí a gente vai chegar num outro elemento,
que é qual é a sua cultura de marca. É estranho, né? Você, poxa, mas eu sou só uma pessoa que faço personalizados dentro da minha casa. Eu nunca pensei em ter uma cultura de marca. Você deveria pensar em ter uma cultura de marca. Porque se você, por exemplo, faz convites de casamento, qual é a sua cultura de marca para convites de casamento? Uma vez, eu cheguei a trabalhar com convites que fazia impressão por silk com tinta epóxi. Só que aquela tinta, ela me faz muito mal o cheiro. E aí eu parei de trabalhar com aquele tipo de convite. Ele é um convite muito mais caro, né? Ele é muito mais refinado. E eu passei a trabalhar com convite de preço muito acessível. Né? Na época era R$ 1, R$ 1,50, R$ 2, R$ 3 no máximo, cada convite. Eu não podia chegar e aceitar uma encomenda de um convite muito caro, né? Convite com fitinha em volta, né? Principalmente no começo, hoje em dia, você já compra essas fitas mais baratas, mas fitas que eu mesmo tinha que fazer aquele laço Chanel e botar uma pedrinha e começar a trabalhar em elementos dentro do convite como uma expectativa de que eu forneceria algo muito melhor por um preço mais baixo. Por que eu não podia fazer isso? Porque eu gastaria muito tempo para fazer um cento de convite para ganhar R$ 3 no máximo por convite. Então, se eu fizesse 100 convites com R$ 3, R$ 300. Só que um convite desse mais trabalhado, eu posso demorar uma semana e R$ 300 não paga a minha semana. Então, eu tenho que fazer o quê? Se eu estou trabalhando com preço, eu tenho que ter elementos da minha cultura de marca que diga para as pessoas que estão comprando o seguinte, olha só, o meu padrão de camiseta é esse aqui. São camisetas que você está comprando a R$ 25. Então, você não pode esperar uma estampa, né, uma qualidade de tinta e o tecido malha peruana por R$ 25. Se em algum momento eu tento dar isso para o cliente, achando que eu vou captar o cliente, depois eu vou oferecer menos, ele criou uma cultura errada sobre a minha marca. Então a sua marca, ela precisa criar uma cultura sobre as pessoas que estão ali. Se isso não for feito, você corre o risco daquele cliente se sentir traído por você. Né? Eu sempre trouxe vídeo e continuo trazendo os vídeos aqui no canal do YouTube gratuitos. Eu ajudo as pessoas com o conhecimento e etc. Sendo que eu tenho, no momento agora, eu tenho um curso pago, que é o curso de criação de estampas, e que eu poderia até colocar ele como um curso mais amplo, onde você aprende Corel e Photoshop, porque eu ensino tanto ali dentro de Corel e Photoshop, que poderia ser um curso de Corel e Photoshop. Só que lá atrás eu tentei fazer um curso de convites e eu esbarrei num problema que eu criei. Por quê? Porque eu não fazia os vídeos alertando para a pessoa que em algum momento eu poderia oferecer a ele algo pago. Eu só oferecia o gratuito e parecia que era só o gratuito. Eu criei uma cultura de que o cara que chegava no meu canal, ele ia ter conhecimento gratuito, mas é que nunca eu ia ofertar algo para ele. Isso foi um erro meu, eu criei uma cultura errada. Aí eu passei depois a corrigir isso nos meus vídeos e falar pro cara, olha só, eu tô te dando, como eu tô te dando aqui agora, um conhecimento de qualidade, mas que em algum momento eu posso te oferecer, que você compre ou não. Eu não tô te forçando a compra. Mas você não vai estranhar, não. Poxa, esse cara aqui eu sei, ele me oferece bastante coisa gratuita, mas ele também vende cursos. E eu posso comprar o curso ou não, ou eu posso ficar só com os elementos gratuitos dele. Então, é importante que você crie essa cultura de marca. E aí a gente vai passar para alguns elementos aqui, que eu estou vendo aqui, eu vou deixar esses dois aqui por último, porque eles destoam um pouquinho do resto. Não é que eles destoam, é que talvez eu vou rearranjar isso aqui. Então, eu vou deixar esses dois por últimos. Vamos lá. Qual é a voz... Desculpa que eu estou com a garganta bem ruim. Qual é a voz da sua marca? E aí você pode entender por voz
aquilo que anuncia, né? Se a gente for usar um termo bíblico, é o arauto. Quem é o arauto da sua marca? Quem é o cara que faz o anúncio, né? No UFC é o announcer, né? O Bruce Buffer, ele que anuncia lá as lutas quando começam, né? Ele vai lá e fala, faz todo aquele negócio. Por exemplo, dentro do Domingão no Faustão, a voz das marcas que são anunciadas ali são o Fausto Silva. Então, qual é a voz da sua marca? Ela precisa ser uma pessoa? Não necessariamente. É óbvio que quando você pega o Neymar, o Cristiano Ronaldo, para ser a voz de um shampoo anti-caspa para homens, essa voz é muito poderosa, ela é muito forte, porque ele pega elementos que são muito preciosos ali para aquela cultura masculina que é o público do shampoo anti-caspa, que é um cara que gosta do futebol, tem aquelas pessoas como referência e que, quer ter um cabelo sem caspa caindo na blusa preta. Então essa voz é muito forte. Só que para você ter uma voz como essa, aí sim você tem que ser uma grande empresa, você tem que ter muito dinheiro, não só uma grande, você tem que ser uma gigante. Mas a voz da sua marca, você vai escolher quem é. Ela pode ser o seu cliente. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar, se você, por exemplo, faz festas, você pega as fotos das festas que foram realizadas com o seu produto. E melhor ainda, se você puder ir até a festa ou pedir ao seu cliente que ele mande um vídeo falando qual foi a experiência que ele teve com os seus personalizados, ou você vai lá na festa e pergunta para as crianças, né? Afinal são elas que pegam os personalizados. No final da festa, você gostou do personalizado? Eu não estou dizendo que isso é fácil de conseguir. Às vezes a mãe não vai deixar, o pai e etc. Mas eu estou te dando um exemplo. E aí o seu cliente é o seu arauto, né? Você fabrica a camisa, a hora que o cara vai na sua loja e experimenta a camisa, você, comprou a camisa, você pode perguntar, você não quer tirar uma foto comigo aqui com a camisa? E aí o seu cliente é o seu arauto. O seu arauto pode ser o seu produto. Você vai mostrar o seu produto toda vez que você fizer um anúncio, que você fizer uma divulgação, o seu produto é o arauto. Quer um exemplo disso? Muitas das vezes o McDonald's e o Burger King, eles não têm uma pessoa ali famosa por trás, né? Qual é o foco deles? É o produto, é mostrar aquele hambúrguer que quando você compra ele não se parece em nada com aquele hambúrguer do flyer, nem nada com o hambúrguer que você viu na televisão, né? O Burger King foca lá que o hambúrguer deles é grelhado, não é frito. Então o produto deles é o arauto deles, é quem anuncia para eles. E você pode ser você o arauto do seu produto. Como, por exemplo, sou eu aqui no YouTube. Né? Quando eu coloco um vídeo aqui no YouTube, eu mesmo sou a voz da minha marca, que a minha marca é o meu conhecimento, é aquilo que eu estou tentando te passar. Isso já não vai funcionar quando eu estiver trabalhando minhas camisetas. Né? E aí talvez a estampa da minha camiseta, que é voltada para um público que quer esse tipo de estampa, vai ser ela a voz da minha marca. A outra coisa que você tem que definir é qual é o seu posicionamento. Por quê? Se você for uma loja como a C&A, como a Renner, como a Riachuelo, o seu posicionamento é que você tem roupas de preço muito acessível e que é multi-elementos. Ela, tanto você vai achar lá a camisa do Bart Simpson, como a camisa do Star Wars, como a camisa do Batman, como a camisa do Breaking Bad, né? E por aí vai. Você vai achar de tudo ali. E é óbvio que dentro daquele elemento de ter as peças baratas, eles têm peças muito caras que você em outras lojas com melhor qualidade você compra, mas aí em troca disso eles te facilitam que eles fazem um cartão próprio da loja que vai parcelar em 10 vezes, a primeira parcela só daqui para 90 dias. Então esse é o posicionamento deles. É como eles falam para você. Lembra qual é a cultura da marca? O posicionamento deles cria uma cultura de que, eu vou pagar R$ 110 de uma calça jeans aqui, que eu pago, sei lá, 70 na Taco, mas na Taco eu não consigo fazer um cartão da loja que eu vou pagar em tantas parcelas e a primeira parcela para daqui para frente.
Esse posicionamento cria uma cultura de marca. É como se fosse um contrato. A loja fala contigo assim, ó, cara, eu vou te dar o crédito, né, facilitado, você não precisa nem me comprovar muita coisa. Você vai parcelar em muitas vezes, mas em troca disso eu vou te cobrar um pouquinho mais na sua calça. Tá ok? Não, tá ok, eu vou fazer isso. Então, eu fiz um acordo contigo, eu criei uma cultura e me posicionei sobre isso. Então, como é que você tem se posicionado? E aí se posicionar é muito mais do que escolher um nicho. É você dizer para o seu cliente que, ó, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou, antes disso também eu não vou. É você acolher clientes e afastar outros. Né? Eu tive uma lanchonete um tempo, e o que acontecia? Aonde eu tinha lanchonete, eu comecei a sacar uma coisa, que o cara entrava na minha lanchonete, comprava um refrigerante ou uma cerveja, botava na mesa e eles iam para o banheiro. Porque a minha lanchonete, ela era dentro de uma comunidade e era passagem do ponto de ônibus para o pessoal para dentro da comunidade. Ela era bem na beirada da via principal, mas era passagem. A pessoa saltava ali do trabalho, não sei o que, e descia para casa. E muita gente parava ali dentro da lanchonete e comprava bebida, só bebida, ou que tinha de mais barato, né, e sentava na mesa, daqui a pouco ele ia para dentro do banheiro. E eu percebi que o cara ia para dentro do banheiro para se drogar antes de chegar em casa. Eu tive que fechar o meu banheiro. E eu perdi esses clientes, obviamente, mas eu não queria esse tipo de cliente dentro do meu estabelecimento. O que pode acontecer é que, sei lá, numa boate, onde o cara venda bebidas alcoólicas muito caras, ele queira que o cara vá para dentro do banheiro se drogar para poder pagar mais caro pela bebida. Eu estou extrapolando aqui com vocês, né? Eu tô te falando um caso real, mas eu não estou dizendo que que as boates fazem isso. Estou só te extrapolando para você entender. Que posicionar é você repelir o cliente que você não quer. Por exemplo, se você montou uma marca de camisa que, porra, você foi lá no Peru, viajou, conheceu um pessoal lá e você, pô, não, vou trazer malha peruana. Aí você trouxe uma malha peruana, 30.1, penteada, com encerada, uma malha, pô, top mesmo, daquela muito boa, e você faz uma estampa com plastisol metalizada. Você tem que repelir o cara que acha que vai pagar R$ 25 na sua camiseta. Você tem que atrair o cara que consegue pagar R$ 60 numa camisa. Redbug. Camisetas. Essa marca aqui é uma marca bem bacana de ideias. Olha o preço das camisetas deles. 69. 69, 69, 69. Eu não sei se eles tiraram. Eles tinham um anúncio. Deixa eu ver se ainda tem. Eles tinham uma propaganda que era como se fosse a camiseta contando a história deles. Aí eles falavam que a camiseta deles não era uma simples... Era como se fosse a camiseta narrando. E ela falava, eu não sou uma simples camiseta, eu sou feita assim, assim, assado, eu sou um tecido premium, eu sou não sei o que lá. Ele estava criando um posicionamento. Olha só, cara. Eu estou te vendendo uma camiseta de muita qualidade, mas por isso eu vou te cobrar R$ 70 numa camiseta. E aí ele afasta, porque ele vem aqui, ó, né, no Google, ele coloca 4,8 de avaliação do consumidor. Ele está te afastando. Já o cara que vai lá no Mercado Livre e compra uma camiseta por... O cara que vai no Mercado Livre e compra 10 camisetas por 120, ele obviamente não vai exigir uma qualidade daquelas camisetas da Redbubble. Então esse posicionamento ele é muito importante que você faça ele, que você pense. Porque quanto mais você atrair aquele cliente que te compra,
Isso é menos custo para você. E aí a gente vai começar agora a trabalhar esses dois elementos e eu vou continuar esse assunto, porque olha só. Esses elementos aqui, eles estão conectados diretamente. Deixa eu botar para cá. Girar ele um pouquinho. Anúncios, social media. E eles também estão conectados à sua cultura de marca, obviamente. E eles são a porta de entrada das pessoas. Elas chegam muitas das vezes por aqui. Então, voltando aqui à questão do seu posicionamento, da sua cultura de marca e dos anúncios, quando você faz um anúncio numa rede social, e aí talvez esse elemento aqui, ó, ele esteja errado. Parece preciosismo, mas é importante que você entenda isso direito. Né? Então, esse elemento aqui, a rede social, ele está ligado aos anúncios e eles dois estão ligados aqui ao seu posicionamento de marca e à sua cultura de marca. Quando você faz um anúncio numa rede social qualquer, ou até mesmo no Google, esse anúncio tem um custo. E se você atinge 100 pessoas com um anúncio de R$100, você está gastando R$1 por pessoa para anunciar um produto. Se você anunciou para pessoas que estão entendendo o seu posicionamento e a sua cultura de marca e compram de você, o seu retorno ele passa a ser maior. Agora, se você faz um anúncio para o cara que não tem a menor ideia do seu posicionamento e da sua cultura de marca, esse cara ele pode, além de não comprar, te trazer trabalho. Porque ele vai começar a te questionar, mas por que isso? Por que aquilo? Por que a sua camiseta não é assim? Por que a sua camiseta não é assado? Então é importante que antes de que alguém compre de você, ele entenda o seu posicionamento e a sua cultura de marca. Porque uma coisa é o cara, você fechou um contrato não escrito com o seu cliente de que você está fornecendo uma camiseta de R$69 porque ela é de uma qualidade muito boa. E aí o cara foi lá, ele não tinha R$69 sobrando, aqueles R$69 ali era o dinheiro que ele ia almoçar durante a semana toda no trabalho. Aí ele vai, compra a sua camiseta, recebe a sua camiseta e fala assim, caramba, essa camiseta é muito boa. Aí ele se arrepende porque aqueles R$70 estão fazendo falta. Isso não é problema seu. Por quê? Porque você cumpriu o contrato que você fez com ele. Você falou assim, ó, eu tô te dando uma camiseta muito boa e tô te cobrando R$70 na camiseta. Ok? Ok. Você quer? Quero. Então toma aqui R$70, toma aqui sua camiseta. Outra coisa é você mandar a camiseta de R$70 e ela chegar lá descosturada, com um tecido que não era aquilo que você prometeu, e aí o cara querer o seu dinheiro de volta. Então esse cara que quer esse dinheiro de volta, porque você não mandou, ele tem direitos. Por quê? Porque você não cumpriu esse contrato não escrito com ele. Então, esse cara aqui, que pagou e recebeu um produto ruim, é um cliente que você quer agradar. Você vai falar assim, não, cara, eu vou até te mandar 2 camisetas aí, você me desculpa. Por quê? Porque é o cara que entendeu o seu posicionamento, entendeu a sua cultura de marca e que provavelmente vai voltar a comprar. Aquele outro cara que ele não entendeu o seu posicionamento, ele não entendeu a sua cultura de marca, que ele achou que, poxa, não, tá muito caro isso aqui, eu não tenho dinheiro para isso. Esse é um cliente que talvez você não queira ter ele agora, porque ele está te dando trabalho sem te dar retorno. Então, esse posicionamento correto, ele vai te ajudar a fazer o quê? Esse posicionamento, essa sua criação dessa cultura de marca, é que vai fazer o seu anúncio e a sua ação nas redes sociais serem eficientes. São eles que vão nortear o que você faz aqui e não o contrário. Por isso que eu reposicionei eles aqui. O trabalho na rede social e com anúncios
ele só deveria ser feito a partir do momento que você definiu isso tudo aqui. Se você não definiu isso tudo aqui ainda, tira um dia aí, um final de semana, uma folga e começa a fazer. Você pode partir desses princípios que eu te falei, não precisam ser coisas muito complicadas. Pega uma folha de papel e pensa um pouquinho na sua marca. Quem é você? O que te identifica? Né? Qual é a sua marca? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que vive dentro... Né? Eu não estou falando isso como crítica não, né? Mas você vive na igreja. O seu círculo de amizade são pessoas da igreja. As pessoas que você conhece de um modo geral são pessoas da igreja. Talvez você montar uma marca, como eu estou tentando fazer aqui com a minha marca de camisetas de caveira, de rock, não seja a melhor escolha. Ainda que isso aqui estivesse vendendo muito mais. Por quê? Porque você não se identifica com aquilo. E para que você vai criar um negócio que você não se identifica? Porque se você não se identifica, você vai ter dificuldade de fazer as pessoas que compram de você se identificar também. Né? É lógico que, poxa, eu não vou precisar ser um cervejeiro ou alguém que bebe muito cerveja para ter uma cervejaria. Eu tenho dinheiro para investir, sei lá, eu posso abrir uma cervejaria? Posso. Mas se eu for um cara que estou ali por dentro daquilo ali, é melhor. Só que uma coisa é eu ter dinheiro e contratar pessoas para fazer algo. E a outra é eu ter que fazer quase tudo. Se eu tenho que fazer quase tudo, o melhor é que eu faça algo pelo qual eu me interesse, que eu vá pesquisar e que aquilo ali, poxa, vai me dar prazer em fazer. Então, pensa no que você se identifica e cria um logo, as suas fontes, as suas paletas de cores, de acordo com essa identificação. E aí, uma vez que você tenha esses elementos aqui, você parte para ter imagens que identifiquem você e a sua marca. Né? Então não adianta eu ter uma empresa lá que vende camisetas de surfwear e quando o cara entra dentro da minha loja, né? Ele entra na minha loja, tô toda hora falando entra dentro, né? É uma redundância danada, mas quando ele entra na minha loja, eu tenho, sei lá, elementos de metal que eu digo de música, né? E que não identificam com a marca do surf, ainda que o cara goste, mas ele entrou ali. Então é comum você entrar numa loja que venda coisa de surf, que tem a prancha, que tem elementos que lembrem o mar, né? E por aí vai. Então você cria esses elementos a partir dessa sua identificação e da identificação, e você começa a pensar a partir deles qual é o seu posicionamento e qual é a cultura de marca que você quer criar. E qual vai ser a voz da sua marca. Aí você parte para como você desenvolve a sua rede social e os seus anúncios. Vamos supor que você venda camisetas que falem de bichos. Né? Então talvez aqui na rede social seja legal você trabalhar aqueles videozinhos de cachorro, de gato. Ah, não, eu faço camisetas pro pessoal que tem essa cultura fit, de academia, não sei o que, né? Desse tipo de gente que malha, que quer comer um negócio mais regrado para manter o corpo. Então, talvez aqui na rede social eu tenha que trabalhar isso, frases motivacionais de que o no pain, no victory, né? Sem esforço, sem vitória, e por aí vai. E aí você faz a sua rede social e os anúncios que você trabalha lá baseado nesses elementos todos. E para fechar aqui, o vídeo que já está até longo, eu vou te dar 12 ideias para o seu sucesso. Essas ideias são amplas, obviamente, são genéricas, né? Deixa eu fazer um suspensezinho aqui. Elas são genéricas, elas são amplas, elas não são ideias nem um pouco originais, não fui eu que criei isso, ou algo, essas bizarrices que nego quer passar por intelectual, não, foram anos de pesquisa e essas pesquisas trouxeram para cá. A primeira coisa é o seguinte, lembre-se das suas metas. Óbvio que para você lembrar-se das suas metas, você precisa ter metas. E isso vai ser assunto de um próximo vídeo. Por quê? Porque você precisa ter metas. As suas metas, elas vão ser o seu norte. Elas vão dizer para onde você vai e se você está indo para o caminho certo. A segunda coisa é defina a sua marca, que foi tudo isso que a gente trabalhou ali. Uma vez que você tenha definido a sua marca, você vai trabalhar melhor quais são os elementos. Se você montou uma pizzaria,
Não tem por que você ficar comprando carne moída para fazer hambúrguer, já que você é uma pizzaria. Ah, eu vou botar hambúrguer, mas aí você está redefinindo sua marca. Além de pizza, eu vou botar hambúrguer, aí você vai comprar. Mas você não pode ficar tirando para todo lado, tentando acertar alguma coisa. Então, defina a sua marca. O número 3 é entenda a sua audiência. Ela vai te dizer o caminho que você tem que tomar, não o contrário. Se a sua audiência ela é uma audiência que paga por camisetas de R$ 20, não adianta você ficar tentando empurrar camisetas de R$ 69 nelas. Elas não vão comprar. Aí ou você muda o seu produto para adequar a sua audiência, ou você caça a audiência que compra aquele produto. Entenda, sua audiência é o terceiro elemento. O quarto elemento é simplesmente lute por isso. Eu botei o simplesmente aqui, até lembrando da Nike lá do Just Do It. É isso. Se você tem uma meta, se você tem algo a fazer, faça. Acabou, é só isso, não tem dificuldade. É difícil fazer, não entender. O quinto elemento, aprenda o que precisam de você. Olha como é que é diferente eu entender o que eu tenho para oferecer e eu entender o que estão precisando que eu ofereça. Se você entender o que as pessoas precisam que você ofereça, você vai oferecer aquilo que elas estão precisando e aí as vendas acontecem. O sexto elemento é focar em soluções. Quando algo dá errado, não vai para frente, se você ficar se lamentando ali e querendo saber por que aquilo aconteceu, você gasta muito tempo e esforço e isso não te faz andar. É melhor que você entenda o que está acontecendo e corrija ele para que aquilo não aconteça mais. Então foque em soluções e não nos problemas. O sétimo é desenvolva-se. Você precisa aprender, por aí vai. Para uma grande vitória, uma grande luta. A internet vem de facilidade. O cara vai te falar que se você comprar o curso dele de inglês em 7 semanas, não é 7 semanas? Acho que é. Você vai ficar fluente em inglês, né? É uma baita de uma mentira. Não tem como você ficar fluente em inglês em 7 semanas. Então, se você quer ter grandes objetivos, você vai ter que ter grandes lutas. O nono elemento tenha suporte. Esse suporte, ele pode ser muito amplo, ele deve ser muito amplo. Não queira, por exemplo, se você tem aí uma máquina para sublimação, você tem que entender da máquina para que coisas pontuais você possa corrigir. Mas o ideal é que você tenha alguém de confiança que conserte a máquina para você, porque isso vai ser mais rápido e menos peso nas suas costas. E a outra forma de suporte é faça as pessoas que estão ao seu lado acreditarem no que você faz, mas primeiro você precisa acreditar. Por isso que eu digo lá, entenda-se primeiro para depois você entender a sua audiência. Porque essas pessoas, o suporte dessas pessoas que estão ao seu lado, sua família, seus amigos, é importante. Não despreze esse suporte. O décimo é continue aprendendo, continue crescendo. Isso é diferente de desenvolver-se. Por quê? Desenvolver é adquirir uma habilidade nova. Continuar aprendendo é desenvolver aquela habilidade adquirida. Então isso aqui é um complemento do sétimo. Uma vez que você aprenda uma habilidade, continue desenvolvendo essa habilidade e continue crescendo. O 11º é faça parcerias estratégicas. Esse elemento aqui eu vou explicar ele melhor mais para frente. Mas parceria é a melhor coisa que você faz. Se você faz camisetas para pessoas de academia, é muito melhor que você tenha trabalho de conseguir academias que vão vender o seu produto do que você tentar vender para quem está dentro da academia. Muito, muito melhor. Ainda que isso vai te dar um retorno financeiro ali, monetário, na hora, menor, porque você vai ter que dar uma porcentagem para o cara. Só que você tira de você a obrigação de caçar o cliente. O cliente já está dentro da academia. Esse cara já é o cliente. Então você está pagando por menos trabalho. E quanto mais você puder desmembrar isso, num primeiro momento é difícil, mas vale o esforço. O 12º elemento é consistência melhor do que velocidade. Muitas empresas caseiras começam e falhem. Elas falham
Por quê? Porque ela começa bem vendendo para 2 pessoas, para 3 pessoas. Você começa a fazer os seus personalizados e você pega 2 festas por semana. Aí você acha que achou uma mina de ouro e que você vai pegar 5 festas por semana. Aí você vai lá e pega 5 festas por semana. Aquilo já começa a te sufocar de uma maneira que você não tem nem ideia. Aí você fala assim, não, poxa, mas agora o dinheiro está entrando, eu vou pegar 10 festas por semana. Provavelmente vai ser a hora em que você vai falir. Por quê? Porque você cresceu muito rápido. Você não tinha consistência suficiente para crescer. O crescimento ele tem que ser gradativo. Se você começou com 2 festas por semana, aumenta, porque são 2 festas por semana, vamos botar em um mês de 4 semanas, são 8 festas no mês. Em vez de você aumentar uma festa por semana, aumenta uma festa por mês. Em vez de você ter 8, você vai ter 9. E aí você foi consistente, você vai e aumenta para 10 por mês. Porque nesse momento que você for lento nessa consistência, você vai enxergar que para você chegar a 20 festas no mês, provavelmente você vai precisar de alguém te ajudando. E aí você vai ver se já é viável você ter alguém te ajudando. Então, o seu crescimento ele tem que ser consistente, porque se ele não for consistente, provavelmente você vai fechar as portas do seu negócio. E a gente não quer isso. Então, eu agradeço a você. Esse vídeo foi bem mais longo, mas às vezes a gente precisa fazer vídeo mais longo. Eu sei que há uma cultura de vídeos curtinhos no YouTube e etc, mas eu acho que a gente tem que lutar contra certas culturas. A cultura do fácil é uma delas. Né? Você não precisa de facilidade, você precisa de soluções, você precisa de conhecimento de qualidade. Eu acho que eu te passei um conhecimento de qualidade. Se você também achou e veio comigo até o final, você clica aí, dá like, compartilha. E se quiser saber mais sobre os produtos que eu comercializo, dá uma clicada aqui na descrição. Um abraço, até a próxima.